Está connosco na revista de imprensa Felisbela Lopes. Felisbela, muito bom dia. Olhamos então os destaques na imprensa de hoje e começamos com a manchete do Público, com a renegociação do memorando da Troika. Parece que há aqui várias troicas, várias declarações do Fundo Monetário Internacional. Eu lembrava aqui a declaração de Christine Lagarde, 11 de outubro de 2012, vem aqui no Diário de Notícias. A diretora-geral do FMI disse que a austeridade não é a solução para a Europa a médio prazo. Cavaco Silva aplaudiu as declarações de Lagarde, Vítor Gaspar não gostou. Ontem, a propósito de um relatório que foi feito no âmbito da Cimeira do G20, houve uma declaração que foi tornada pública e está aqui no Diário de Notícias, segundo a qual a austeridade pode tornar-se política e socialmente insustentável nos países periféricos. Bom, era óbvio que isto poderia ter logo um aproveitamento dos partidos da oposição. Mas não, Jorge. Portanto, o partido que aproveitou estas declarações foi o CDS. Temos declarações de João Almeida, o deputado e porta-voz do CDS-PP, e os títulos dos jornais são bem significativos. Público, o CDS faz pressão para o Governo negociar memorando com a Troika e no Correio da Manhã diz que o CDS-PP reclama negociações. Estes verbos, reclama, esta expressão faz pressão, não coincide muito bem com o sujeito destes verbos. Estaríamos à espera de ver aqui um PS, um Bloco de Esquerda, mas não, CDS. Carlos Moedas, citado no Correio da Manhã, diz que não há alternativas viáveis. Teresa Leal Coelho é mais cautelosa, porque no Público diz um NIM. Diz que irão discutir a partir de agora estas eventuais alterações. Críticas ao Governo estão também formuladas no Expresso, também por parte de uma personalidade que é um militante do PST, alguém que nós identificamos com o PST, Silva Peneda, Presidente do Conselho Económico e Social, faz aqui duras críticas ao atual Governo. O título é um título de citação: Governo tem menos qualidade que parceiros sociais. E Silva Peneda diz aqui que nota claramente que há uma perda de qualidade na administração pública, mas diz mais. Diz que é impensável um ministro vir para a concertação social apresentar ideias sem ter documentos que sustentam as ideias. Portanto, aqui está uma chamada de atenção bem pertinente que tem a ver com a escassez de estudos que sustentem as afirmações dos políticos. Portanto, é isto que se passa. Se calhar é por isso que os governantes dizem uma coisa num dia, dizem outra coisa no outro dia, porque de facto não têm trabalhos de fundo que possam dar alguma margem de sustentabilidade para as afirmações que proferem nos diversos espaços por onde circulam. Declarações fortes foram feitas por Francisco Louçã e que vimos aqui na abertura deste Bom Dia Portugal sobre Angela Merkel e sobre as políticas europeias, a política da austeridade. Chamou a Angela Merkel assaltante, brincou um bocadinho com a situação do Forte São João Leão da Barra. Temos esta convenção do Bloco de Esquerda, é o adeus de Francisco Louçã enquanto líder do Bloco de Esquerda. Será anunciada uma nova liderança, provavelmente com dois líderes. Tem bastante destaque também nos jornais. Tem, e a figura, assim, a fotografia desta oitava convenção do Bloco de Esquerda, as fotografias dos jornais, as opções são todas centradas, ou quase todas centradas, em Francisco Louçã. É justa a opção, ele hoje abandona a liderança do Bloco de Esquerda. Francisco Louçã é um bom tribuno, portanto, tem uma boa retórica. Olhando para o interior desta convenção, por exemplo, o jornal diz Unidos para fora, divididos por dentro. Há aqui algumas críticas de pessoas ligadas ao Bloco de Esquerda, por exemplo, Daniel Oliveira, que diz que esta liderança bicéfala é desajustada para o momento. Ana Drago diz que não há verdades absolutas. João Madeira, por exemplo, diz que a forma de comunicar não terá sido a mais feliz, porque não foi muito discutida. O que é certo é que não haverá surpresas nesta convenção, e os jornais no dia de hoje dão destaque a Francisco Louçã. Por exemplo, olha, o Público
O público faz o percurso destes anos de Francisco Louçã, 13 anos. É um período considerável, atravessou os mandatos de vários governantes, António Guterres, Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, José Sócrates, Pedro Passos Coelho, marcou o debate político, isto é aqui escrito em lide, e é justo, marcou a agenda dos governantes também. Portanto, nós temos aqui uma figura marcante, não só do Bloco de Esquerda, mas da política portuguesa. Dá uma longa entrevista a Fernanda Câncio no Diário de Notícias, diz que o governo de esquerda que o Bloco de Esquerda propõe tem que ser de coligação, mas não diz com quem. Não diz com quem, diz que pode ser com muita gente, há uma condição que é romper o memorando. Relativamente à ideia de haver uma certa paternidade em relação à direção que lhe sucede, diz que isto é um insulto. Aqui está em título de citação, aqui no Diário de Notícias. Das declarações de ontem de Francisco Louçã sobressai o ataque à chanceler alemã, de facto. Portanto, como tu disseste, é um ataque duro, muito duro. Vamos ouvir várias críticas nos próximos dias. Os jornais começam a falar desta visita. O João Marcelino, os diretores de jornais, por exemplo, no Diário de Notícias e no Expresso, dedicam as suas colunas a esta visita. João Marcelino, no Diário de Notícias, diz que a chanceler alemã vai encontrar um país em ruptura. O diretor do Expresso diz que isto deveria ser um dia normal num período anormal. O que é certo é que o próprio Expresso diz que se trata de uma visita de alta tensão, portanto há aqui uma segurança que vai ser muito, muito reforçada. Ativistas radicais preocupam a polícia, também o Correio da Manhã faz manchete com esta matéria. Eu prefiro a matéria da Única, porque traça aqui um retrato curioso, que é o outro lado, aquilo que nós não conhecemos da chanceler alemã. Diz-se que, recorda-se que a popularidade no interior do país é uma popularidade considerável, ao contrário da imagem externa da senhora Merkel. Diz que se rodeia de mulheres, tem um percurso académico interessante e é muito ciosa da sua vida privada. Nós quase não conhecemos nada para além daquilo que é mostrado em público. Portanto, temos assim esta imagem assim em tons de cinzento que está na capa da Única do Expresso, é a imagem que nós retemos dela. Uma mulher pragmática, mas uma mulher extremamente dura nas negociações. Vamos lá ver o que é que irão ser essas menos de 6 horas, 5 horas, pouco mais de 5 horas, que estará cá no nosso país, mas de facto a partir de amanhã os jornais irão dedicar certamente muita atenção a esta visita. Os jornais também dão importância às declarações dos reitores, mais uma vez com avisos cheios ao Governo e aos cortes que foram anunciados para a educação e para o ensino superior, que podem colocar em risco a investigação, o próprio funcionamento das universidades. Olha, Jorge, fazer um ponto prévio. Sou pró-reitora de uma universidade, da Universidade do Minho. Portanto, com este ponto prévio feito, é de toda a justiça relembrar que os cortes nas universidades estão a ser feitos desde 2005. Portanto, temos universidades a funcionar no limite das suas possibilidades. Também lembrar aqui que Nuno Crato anunciou cortes para o ensino superior na ordem dos 2,5% e anunciou-os em junho. Também sublinhar que as universidades trabalham por anos letivos, portanto o ano para uma universidade começa em setembro e acaba em junho, julho. Portanto, quando Nuno Crato anunciou cortes na ordem dos 2,5%, as universidades começaram a pensar os seus orçamentos baseados naquele corte. O que é que aconteceu? Com a discussão do Orçamento de Estado, houve o anúncio de que as universidades não iriam ter cortes na ordem dos 2,5%, mas iriam ter cortes próximos dos 10%. 10%. E diz-se isto quando as universidades já têm os seus orçamentos pensados, quando já estão a funcionar.
há variáveis aqui a ter em conta. Os valores, por exemplo, referentes ao subsídio de Natal não foram repostos, portanto, as universidades, de repente, foram confrontadas com o facto de pagar subsídios de Natal e o orçamento não foi aumentado, pelo contrário, reduziu-se. Também o Ministério da Educação pagava o acesso a bases de dados e pagava o acesso à internet. Estamos a falar de custos muito avultados. Sem internet, sem acesso a bases de dados científicas, as universidades não funcionam de todo. E de repente o Ministério disse, não, agora as universidades pagam esta fatura. Portanto, o presidente do grupo, do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, diz a vários jornais que as universidades assim não podem de facto funcionar. Ontem, numa iniciativa inédita, ao meio-dia, os reitores leram o manifesto Portugal e as universidades. Devo dizer que, um pouco por todo o país, o sítio onde foi lido esse manifesto, o anfiteatro, o Salão Nobre, depende dos sítios escolhidos, foram sítios que se encheram de professores, de investigadores, de estudantes, de funcionários. O que quer dizer que as universidades estão preocupadas e os jornais dão amplo destaque a isto. No caso do Jornal de Notícias, temos aqui vários reitores. O Diário de Notícias, na página 14, também titula "Reitores exigem ao Ministério alternativas aos cortes". O Jornal de Notícias é mais radical. Reitores admitem convocar greve se o Governo não recuar. Obviamente que esta oração condicional é aqui muito importante, portanto, se houver um recuo, as universidades voltam a funcionar com alguma normalidade, a normalidade possível decorrente de um corte de mais de 2%, mas se o Governo mantiver os cortes na ordem dos 10%, nós temos aqui uma crise pré-anunciada. Sr. temos também a reforma administrativa, esta questão toda das freguesias, que não deixa de ser polémica junto dos autarcas. É verdade. Portanto, um dia depois de conhecidas as propostas de agregação de 1.665 freguesias, aqui temos a contestação em vários jornais. O Jornal de Notícias, por exemplo, na página 16, diz que os autarcas tentam travar nos tribunais fusão de freguesias. Também o Diário de Notícias, na página 22, dedica algum destaque a esta matéria, dizendo que os boicotes nas freguesias não preocupam o Governo, mas deveriam preocupar. Deveriam preocupar, porquê? Porque nós temos aqui uma reforma que parece que não terá tempo de se concretizar para as próximas eleições autárquicas. Temos aqui muita gente, portanto, estamos a falar de muitas juntas de freguesia, estamos a falar de autarcas que ameaçam com providências cautelares, portanto, o que quer dizer que vão pôr em causa todo este desenho que foi feito, e há aqui questões que deverão ser levantadas. Por exemplo, esta. Se isto não funcionar a tempo das próximas eleições autárquicas, o que é que vai acontecer no próximo escrutínio local? Depois, também colocar em cima da mesa isto. Se não estão em causa grandes poupanças, porque é que se insiste numa reforma que, por exemplo, em meio rural ou no interior, é se calhar o único contacto da população com a administração local. Portanto, estamos a falar de uma questão desvalorizada pelo Governo, é verdade, está aqui assim na página 22 do Diário de Notícias, mas que suscita a preocupação de muita gente, um pouco por todo este país. Está feita a leitura dos jornais. Muito obrigado. Bom dia. Bom fim de semana para ti.